Me chamo Nayara Ribeiro, sou economista, mestre em economia pelo Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Pará, pós-graduando em Gestão Pública pela Universidade do Estado do Pará. Atuei como pesquisadora no Diretório de Pesquisa, Desenvolvimento, Dinâmica do Trabalho e Gestão Territorial na Amazônia Oriental, sob a coordenação e supervisão do professor Dr. Armando Lírio. E hoje vim conversar aqui com vocês um pouco sobre gestão do território, também conhecido como gestão territorial, que é um tipo de gestão específico que vem ganhando destaque, vem ganhando força, tanto na agenda governamental quanto no meio acadêmico, no Brasil e no mundo. Mas antes da gente falar especificamente sobre esse tipo de gestão, que é a gestão do território, eu acho importante reforçar ou colocar aqui o caminho que a gente vai percorrer ao longo desse nosso minicurso e também ressaltar dois conceitos aí importantes para o entendimento da gestão territorial, que é o conceito amplo de gestão e o entendimento de território que é utilizado dentro da perspectiva da gestão territorial. Bom, a gente vai iniciar o nosso curso, então, apresentando o conceito de gestão de maneira ampla. Posteriormente, a gente vai ressaltar o entendimento de território que é utilizado dentro da perspectiva da gestão territorial. Apresentar, então, que gestão é essa, o que é a gestão territorial, quais são os atores que pertencem ao processo da gestão territorial, apresentar o diferencial dessa gestão, qual é a grande diferenciação dessa gestão frente a outros meios de gerir, apresentar uma experiência de sucesso da prática da gestão territorial no Brasil e aí então finalizar o nosso curso fazendo aí uma ressalva à importância desse tipo de gestão para o processo de desenvolvimento local e territorial. Bom, iniciando, vou falar aqui sobre o que é gestão, De uma maneira resumida, a gente pode definir gestão como uma forma de direcionar, relacionar pessoas, instituições, organizações e até mesmo processos na busca de objetivos comuns. Ou seja, é o conjunto de atividades coordenadas com o intuito de determinar e orientar um caminho a ser seguido para o alcance de determinados objetivos. E até mesmo a definição desses objetivos faz parte de um processo amplo de gestão que vai se iniciar na fase de planejamento, que é a definição dessas metas, que é a definição desses objetivos, para posteriormente pensar qual o melhor caminho, qual o melhor processo a ser seguido para o alcance desses objetivos. Quando a gente está falando em gestão do território ou gestão territorial, a gente traz para essa perspectiva da gestão uma nova variável, que é a variável do território. E aí se faz importante ressaltar esse entendimento de território que a gestão territorial tem, que a gestão territorial possui, que vai além dessa definição de território como um espaço geográfico, com limitações físicas, com delimitações físicas, vai muito além. O conceito de território que é utilizado dentro da perspectiva da gestão territorial é o território como um espaço de construção social, um espaço social de convivência que possui valores históricos, que possui valores culturais, que ao longo do seu processo de formação constituiu valores de identidade, valores de pertencimento entre os atores que ali moram, que ali se encontram. Então, a visão de território na perspectiva da gestão territorial é uma perspectiva do território como um espaço complexo de construção, de constante transformação. Nesse sentido, a gestão territorial ela vê o território como uma escala de ação que é adequada para empreender políticas públicas diferenciadas, políticas públicas mais eficazes, mais efetivas, uma vez que essas políticas elas vão considerar essa complexidade do território e as particularidades que cada território possui.
Então, isso potencializa, vamos dizer assim, que essas políticas sejam mais eficazes. Então, a gente incorpora, a partir dessa perspectiva de território, de gestão, incorpora-se aí a abordagem territorializada da gestão, né? Que identifica o território como uma unidade espacial de intervenção, uma vez que a gente está falando de gestão, de intervenção, na qual se pretende construir e dinamizar uma determinada institucionalidade essa que seja capaz de criar e estimular oportunidades e deslanche de processos econômicos, sociais e políticos, julgados coletivamente como adequados para a promoção de desenvolvimento territorial. Então, a gestão territorial ela é justamente isso, né? A construção e a dinamização de institucionalidades que buscam estimular processos sociais, processos econômicos e processos políticos, processos esses julgados coletivamente pelos atores pertencentes a esse território como pertinentes dentro de um processo de desenvolvimento. Então, esse tipo de gestão, ele constitui, na realidade, a capacidade de uma sociedade de se organizar territorialmente para gerir assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo entre os atores sociais, econômicos e institucionais do território. E aí, como atores institucionais, a gente vai entender o Estado em os seus diferentes entes e entre os seus diferentes níveis, né? Então, a gente entende como atores institucionais a União, o Estado, o município, seus respectivos ministérios, secretarias, que estão presentes naquele território. Bom, ou seja, na realidade, constituindo a capacidade desses atores sociais do território de realizar a gestão social, constituída como uma gestão pública, porém não necessariamente governamental, assim como praticar o compartilhamento do poder de decisão entre o Estado e a sociedade civil. Então, a gestão territorial ela é vista como um processo de planejamento e gestão das dinâmicas territoriais, né? Priorizando aí uma ótica inovadora, né? Partilhada, colaborativa, de relações, importante ressaltar, não hierárquica entre esses atores do território, né? Bom, mas quem são esses atores territoriais? Quem são esses agentes que constituem aí a gestão social, a gestão territorial? Bom, esses atores são todos os agentes que se encontram ali naquele território, agentes organizados, né? Então, vem a ser o Estado, as entidades sindicais, as associações empresariais, centros universitários de pesquisa e extensão, o município e as suas secretarias, o Estado e suas secretarias, né? Enfim, e a representação dos diversos segmentos, né, da sociedade civil que estão organizados. Então, esses atores, eles vão se organizar territorialmente para deliberarem sobre quais são os caminhos a serem seguidos para um processo e para uma promoção do desenvolvimento territorial. Então, a gestão territorial ela deve necessariamente articular as dimensões socioculturais, político-institucionais, econômica e ambiental desses territórios, né? Então, nesse sentido, a gestão territorial ela é vista, ela é tida como uma gestão que vai valorizar a participação social, a participação dos atores sociais em todo o processo de construção do desenvolvimento territorial, inclusive com a adoção de metodologias participativas, de articulações multiníveis de políticas públicas e a adoção e implementação de políticas de descentralização da gestão. Uma vez que a gente consegue compreender o que é a gestão social, a gente já consegue, então, absorver qual é o grande diferencial dessa gestão. O grande diferencial da gestão territorial está justamente nessa decisão compartilhada, nesse pensar conjuntamente,
no julgar coletivamente quais serão os processos adequados para a promoção e o alcance do desenvolvimento daquele território. Ou seja, para se realizar na prática a gestão territorial, é necessário o estabelecimento de consensos mínimos entre esses agentes, entre os atores territoriais, para a construção de processos que venham contemplar de fato as demandas do território e que realmente são pertinentes para a promoção de desenvolvimento. Então, nesse sentido, é importante a gente ressaltar aqui o considerável destaque que a prática da gestão territorial tem dentro da proposição de políticas públicas mais aderentes às necessidades territoriais, né? O que tornam essas políticas públicas muitas vezes mais eficazes e mais efetivas, uma vez que elas são pensadas e propostas por atores que realmente vivenciam a realidade do território. E nessa perspectiva, a gestão territorial ela veio ganhando força. Essa perspectiva de gestão, ela ganhou força com o advento da Constituição de 88, que é conhecida também como a Constituição Cidadã, né? A Constituição de 88, ela deu destaque à importância da participação social dentro do processo de construção e de formulação de políticas públicas, assim como o avanço do processo de descentralização político-administrativa no Brasil, que se iniciou ali pela década de 90, mas que ganhou força a partir dos anos 2000. E foi a partir desse período que foi criado uma experiência que é constituída aí como uma experiência de sucesso da prática da gestão territorial, que são os CODETEs. Os CODETEs, eles são colegiados de desenvolvimento territorial. Esses colegiados, eles são espaços de discussão da estratégia de desenvolvimento territorial, né? São instâncias da gestão social da política territorial, constituído como um espaço de pactuação da política entre os diferentes segmentos organizados que integram o território. E aí, a partir desses colegiados, constitui-se, né, uma institucionalidade. E a partir dessa institucionalidade, busca-se ampliar o acesso, a integração, a articulação das políticas públicas de modo a contextualizar, dentro dessas políticas públicas, as especificidades de cada território. E assim, assegurar canais de participação social que são tão importantes para o fortalecimento da democracia participativa. A criação dos CODETEs, ela ocorreu a partir, né, desse processo de redemocratização do país, de valorização da descentralização das políticas públicas e do estímulo à participação da sociedade civil, que são marcas características da Constituição de 88, né? Então, esses colegiados, eles são frutos do avanço da abordagem territorial, das políticas públicas e da própria política de desenvolvimento territorial, né, dentro da agenda governamental brasileira. Esses colegiados foram criados através do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais especificamente por meio da Secretaria de Desenvolvimento Territorial, que era pertencente ao MDA. Bom, então a gente consegue observar aí que a gestão territorial, ela, na realidade, ela é um esforço que ocorre juntamente com a defesa da abordagem territorial das políticas públicas e da promoção de desenvolvimento territorial, né? Que é um tipo de desenvolvimento endógeno que valoriza a participação dos entes locais, dos entes territoriais, né? Observa esses atores como importantes instrumentos de promoção de desenvolvimento, né? E esse esforço que ocorreu em prol da abordagem territorial das políticas públicas, da promoção de desenvolvimento territorial e da própria prática da gestão territorial, e esse avanço que ocorreu nos últimos anos, eles representam, na realidade, uma conquista de reivindicações históricas, tanto de setores públicos, mas especificamente, né,
e principalmente da sociedade civil organizada, por um modelo de desenvolvimento que realmente corresponda às diversas necessidades das diversas realidades brasileiras, né? E nesse sentido fortalece o território como um espaço de protagonismo, de planejamento, de gestão de políticas, de gestão do território e, consequentemente, como uma importante variável para ser pensada, para ser considerada dentro da promoção de desenvolvimento local e dentro da promoção de desenvolvimento territorial. Então, um importante instrumento para a promoção desses desenvolvimentos é a prática da gestão territorial, né? E a partir dela também a instituição de políticas públicas territorializadas que vão ser mais aderentes a esse território, às necessidades desse território, às demandas, né, desse território. É claro que, assim como todo o processo de gestão, todos os processos de gestão os mais variados, a gestão territorial aí ainda apresenta grandes desafios a serem superados, né? E a gente pode destacar entre esses desafios que estão presentes dentro da prática da gestão territorial o próprio estabelecimento de consensos mínimos entre os diferentes atores do território, né? A própria construção de pactos territoriais, que vai representar aí a definição de objetivos comuns e o planejamento das ações para o alcance do desenvolvimento, constitui um grande desafio. A prática dessas decisões conjuntas, desse consenso, desse pacto social, ela ainda constitui um grande desafio para a gestão social, para a gestão territorial, para a prática da gestão territorial, né? Uma vez que é uma gestão pensada, uma gestão compartilhada entre diferentes atores, com diferentes reivindicações, com diferentes demandas, mas que são necessárias aí o estabelecimento desses consensos mínimos para o estabelecimento das demandas territoriais e não o estabelecimento de demandas de segmentos específicos que estão presentes no território. Isso realmente, de fato, constitui um grande desafio da gestão territorial. No entanto, não inviabiliza, como dito anteriormente, a gente possui práticas aí de sucesso da gestão territorial. Os CODETEs, eles estão aí distribuídos por todo o território nacional, com diferentes experiências, porém todas ainda constitui aí uma experiência de sucesso na prática e na construção de uma gestão social mais participativa, capaz de desencadear aí novos processos de desenvolvimento dentro do território. Bom, esse foi o nosso mini curso. A gente conversou minimamente, né, sobre o que é a gestão territorial. Espero que tenha sido válido esse debate e estou disponível para qualquer dúvida, para sugestão de leituras, enfim. Muito obrigada e bom dia para todos.